Maravilha. A aula sim do Zero Herói, torne-se um Citizen Developer. Hoje a gente tem a honra de receber aí o querido Douglas Romão. Na verdade, essa família Romão aí, eu não sei o que é que eles fazem não, tá? São 2 MVPs, tem mais um aí trilhando o caminho também. Deve ser a água que eles dão para essas crianças aí que só tem gente inteligente. Romão, muito obrigado, Douglas, por dedicar o seu tempo. Eu sei que você tá num fuso aí um pouquinho difícil de estar conectado conosco, mas ainda assim disponibilizou o tempo aí para nós. Muito obrigado, viu, querido? O show é seu aí, pode tocar. Obrigado, tamo junto, Vitor. Obrigado pela oportunidade. Espero que a água continue rolando, porque eu tenho um filho agora, espero que ele siga o mesmo caminho e só que na época dele talvez trabalhe menos do que a gente. Vamos ver se isso acontece, né? Eu precisava que um de vocês colocasse, acho que você tá aí, se puder me colocar como presenter, daí eu consigo compartilhar minha tela também, por favor. Ou você, Du, não sei se um de vocês, acho que só a Thaís que tá Thaís. como... Um momento. Obrigado. Done. Thank you, muito obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, então, vamos lá. Estão vendo? Perfeito. Bom, vamos lá, então. Sem muitas delongas, a aula de hoje ela vai ser sobre produtividade e colaboração. E para me apresentar um pouquinho para vocês, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Romão. Eu trabalho com tecnologias da Microsoft há um pouquinho mais de 15 anos. Então já estou meio naquela fase já meio cansada da vida de TI, mas estamos firmes aí. Eu moro na Dinamarca atualmente, mudei para cá no passado. Vim passar um tempinho aqui com a família. Sou MVP da Microsoft, assim como outros do grupo aqui, professores. E eu falo bastante nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube, sobre é, produtividade e colaboração, SharePoint, Power Platform e algumas das tecnologias que vocês estão vendo no curso. Para mim é uma oportunidade muito grande e uma alegria muito grande de estar participando aqui com vocês. Espero que, de alguma forma, a gente possa ajudar e colaborar aí com o caminho. Então, a ideia é a gente falar sobre as ferramentas de produtividade e colaboração que a Microsoft tem. Nas aulas passadas, o Gustavo, ele falou muito sobre ele deu um pano geral, né, sobre todas as tecnologias que estão disponíveis no 365, e aí eu queria aprofundar um pouco em algumas delas, que são focadas especialmente nessa parte de produtividade e colaboração. Então, a gente vai falar sobre principalmente 5 ferramentas. E aí eu queria dar um pouco mais de detalhes para vocês entenderem até onde dá para a gente chegar com essas ferramentas e onde vocês poderiam começar. Se eu quiser começar a trabalhar com uma delas agora, o que eu preciso fazer, o que aquilo ali poderia me ajudar ou ajudar a minha equipe com essa parte de produtividade e colaboração. Legal? Eu tenho alguns slides, mas a ideia é ser bem prático. E também, para compartilhar com vocês, eu criei um Notion que eu vou depois compartilhar através do Vitor e da Thaís com vocês para a gente poder marcar. Vou colocar alguns links aqui de documentações que podem ajudar vocês como material adicional, tá bom? Então, o primeiro tópico é a gente falar um pouquinho sobre o que é produtividade e colaboração, porque são dois assuntos bem discutidos, bem falados, e às vezes a gente pode perder um pouco do conceito. Então, para dar um pano geral para vocês, o que é produtividade e colaboração? Produtividade, se a gente for pegar a terminologia correta, ou o significado dele, é qual que é a nossa capacidade de produção versus, ou a relação que essa capacidade de produção tem com o tempo. Então, quanto mais eu consigo produzir no menor tempo possível. Isso não quer dizer necessariamente capacidade em termos de quantidade, às vezes é quantidade, às vezes é qualidade, efetividade. Então, quanto mais rápido eu fizer alguma coisa que é efetiva, eu estou sendo produtivo. Então, essa é a ideia de produtividade. Então, para ficar, eu queria que, se vocês tivessem que guardar uma coisa da aula de hoje, esse slide aqui seria o slide que eu gostaria que vocês guardassem. Produtividade é a capacidade de produção relacionada ao tempo, e colaboração é o ato de produzir algo em conjunto. Ou seja, a gente está trabalhando um pouco do que é a produtividade, só que
fazendo isso com outras pessoas. Então, quando a gente está falando de produtividade e colaboração, como eu falei, não é necessariamente que eu vou fazer coisas mais rápidas, mas é que eu vou fazer com uma efetividade maior. Então, as ferramentas da Microsoft que são focadas em produtividade e colaboração, às vezes elas não necessariamente vão fazer vocês fazerem o trabalho de vocês mais rápido, mas elas vão fazer com que vocês sejam mais efetivos em algumas dessas tarefas. Sejam elas pessoais, sejam elas colaborativas, sejam elas em equipe. Legal? Então, esse conceito é muito importante para vocês entenderem, porque na hora que eu for falar de cada uma das ferramentas que trabalham com com esses dois conceitos, vocês vão ver que muitas das ferramentas, muitas das atividades que a gente pode fazer ali dentro, elas estão totalmente direcionadas a esses dois pontos. Bom, então, sabendo agora o que é produtividade e colaboração, sabendo que eu posso melhorar, que eu posso ter ferramentas que me ajudam a entregar esses dois resultados, como que a Microsoft 365 ou o Microsoft 365 pode me ajudar? Ou pode ajudar a minha empresa, pode ajudar a empresa que eu estou trabalhando, pode me ajudar a conseguir um emprego nessa área. Então, a Microsoft ela tem essas ferramentinhas aí, com esses logotipos que eu vou explicar cada um deles, mas são esses os produtos que são principalmente focados em produtividade e colaboração. Quer dizer que eles são os únicos? Não. Tanto que a gente está falando sobre várias tecnologias e vocês ainda vão ver, no decorrer das próximas aulas, várias outras tecnologias. Mas esses aqui são os principais. Sim, se a gente pegar a definição dos nomes deles e por que eles foram feitos, todos eles foram trabalhados muito relacionados a essa parte de produtividade e colaboração. Então, são eles. O Microsoft Teams, deixa eu pegar o marcador aqui para ficar fácil para vocês. O Microsoft Teams, que é esse que a gente está usando, inclusive, para essa aula. O SharePoint, o OneDrive, o Microsoft Lists, que eu vou falar para vocês que é basicamente o SharePoint com uma outra carinha e uma outra função. O Planner e o To-Do. Todas essas 6 tecnologias, e aí eu falei 5 no começo, porque na real, para mim, são 5. Eu tiraria o Lists aqui. O Lists meio que faz parte do SharePoint, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Mas todas essas 6 tecnologias aqui, essas 6 ferramentas, elas estão inteiramente focadas em produtividade e colaboração. É como fazer com que as pessoas melhorem a sua capacidade de produção e como que você disponibiliza meios para que as pessoas trabalhem junto, tá? E aí tem vários níveis onde a gente consegue trabalhar junto. Então é nesse ponto que eu queria aprofundar com vocês. Eu tenho certeza que o Gustavo já falou algumas das coisas de uma forma geral e eu quero aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, o SharePoint. O SharePoint, como vocês já viram brevemente na aula passada, o foco dele é para sites e portais colaborativos internos. Então, a palavra colaborativo, colaboração já está dentro do conceito do SharePoint. Então, a ideia do SharePoint é que a gente tenha sites. Então, esses sites que a gente acessa das empresas e tudo mais, mas com foco interno. O que isso quer dizer? Que eu estou criando um site para dentro da minha empresa, eu estou criando um site para o departamento que eu trabalho, eu estou criando um site para a equipe de um projeto que eu estou trabalhando naquele momento, para fazer com que aquele site me dê resultados, ou me dê informações para que eu possa trabalhar melhor. Então, esse é o principal conceito quando eu estou falando de um site ou portal colaborativo. É como que eu faço com que um site estático, então quando a gente está acessando um site de uma empresa ou de algum tipo de trabalho, a gente está só consumindo aquele conteúdo. É um site, beleza, ele está lá, né? Não necessariamente é uma coisa dinâmica, às vezes pode ser só um site estático. Quando eu estou falando de um portal colaborativo, eu estou falando de um negócio vivo. Estou falando de um negócio que ele tem que ser alimentado, que ele vai ser atualizado, ele vai ser usado para realmente garantir que você tenha extrai algum tipo de conteúdo dali e trabalhe com aquilo ali. O SharePoint ele também trabalha com gestão eletrônica de documentos, e aí aqui tem uma parte de colaboração muito forte, que eu vou mostrar na prática, mas para dar um spoilerzinho para vocês, a ideia da gestão eletrônica de documentos aqui é garantir que a gente trabalhe juntos. A gente está aqui, ó. Eu estou aqui na Dinamarca agora, vocês estão aí no Brasil, talvez tenha pessoas em outros lugares, e ao mesmo tempo a gente pode abrir um arquivo e trabalhar no mesmo arquivo ao mesmo tempo, totalmente conectados. A gente não precisaria estar fisicamente no mesmo lugar, eu não precisaria estar escrevendo numa folha de papel, eu estou gerenciando meus documentos, os documentos da minha empresa,
todos em um único lugar. Isso faz com que a gente ganhe produção, a gente ganhe produtividade, a gente trabalhe de uma forma mais fácil. E o sistema vai garantir o controle desses documentos, vai garantir versão que a gente está criando, vai garantir que eu não estou atrapalhando a parte que o Du está fazendo, por exemplo, se o Du estiver escrevendo numa linha, eu não vou poder escrever naquela linha. Então ele vai ter vários recursos para que a gente trabalhe os documentos de forma colaborativa e bem interativo também. Estruturas de dados no SharePoint, a gente também consegue colocar estruturas de dados. E aí, o que são estruturas de dados? Imaginem que vocês têm um arquivo Excel. O arquivo Excel, ele é, no fim das contas, uma estrutura de dados. A gente está falando ali de colocar linhas e colunas organizadas e colocar dados dentro dela. O SharePoint, ele dá para você recursos onde a gente consegue também colocar estruturas de dados, mas um pouco mais organizado. Eu consigo, por exemplo, falar que eu quero cadastrar dentro do meu SharePoint todas as ferramentas da minha empresa, ou a minha caixa de ferramentas pessoais. Eu posso criar um lugar lá onde eu coloco o nome dessa ferramenta, o tamanho dessa ferramenta, qual é o propósito dessa ferramenta, quando que eu comprei, quanto que eu paguei, sei lá. Eu estou criando uma estrutura de dados onde eu vou capturar informações para serem usadas. Então, essa ideia de estrutura de dados eu vou mostrar na prática, então vocês não precisam se preocupar. Um outro cenário muito interessante, muito importante que as pessoas usam o SharePoint é para criar bases de conhecimento. O que significa isso? Imagina isso aqui que a gente está fazendo. A gente está tendo aulas, e essas aulas vão gerar conteúdos. Esses conteúdos podem ser cortados, a gente pode fazer pequenos cortes de vídeo, a gente pode pegar links de conteúdos de blogs que existem por aí, que foram postados, vídeos de outras pessoas e tal. E a gente quer criar um lugar onde a gente vai compartilhar esse conhecimento. Então, a gente vai criar um grande grupão aqui para a gente, vai colocar os conteúdos lá e as pessoas vão começar a consumir essa base de conhecimento. Então, é a gente agregando ou criando um único lugar para consumir conhecimento. Isso é extremamente importante para uma empresa. Eu trabalho numa empresa de TI aqui fora. Imaginem o seguinte, a gente tem vários consultores, várias pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas. E cada um deles tem um certo conhecimento ou uma especialidade, ou vários deles têm várias especialidades diferentes. E a gente vai criando essas especialidades porque a gente vai trabalhando em projetos. Se toda vez que eu trabalhar num projeto e eu criar um conteúdo novo, ou eu criar uma informação nova que eu aprendi naquele projeto, e eu compartilhar isso numa base de conhecimento única da empresa, eu estou garantindo que o meu conhecimento está sendo perpetuado. Eu estou garantindo que o meu conhecimento está sendo repassado para outras pessoas e a gente está gerando essa base de conhecimento. Por isso que ela é tão importante e eu vou dizer para vocês que ela é bem negligenciada, tá? Tem muitas empresas que, né, não pensam nisso, mas é um conceito muito importante e que talvez vocês poderiam trazer para a empresa de vocês, como, tá, por que não colocar o conteúdo que eu tenho em um lugar onde eu consiga contribuir com outras pessoas, que é mais ou menos o que a gente está fazendo com vocês aqui, mas a gente fazer isso dentro da minha empresa, para que outras pessoas possam aprender, eu possa aprender com essas outras pessoas, a gente crie um grande manual vivo que vai ajudar a gente a ser melhor. Então, foco, de novo, na produção, na produtividade e na colaboração interna. Tá. Eu diria que esses são os 4 principais pontos do SharePoint. Eu poderia ficar falando para vocês de SharePoint durante o ano todo, porque eu trabalho com SharePoint desde 2007. Eu gosto muito dessa ferramenta, apesar das muitas críticas que essa ferramenta recebeu ao longo de todos esses anos. Eu sou um grande apaixonado. Primeiro ponto que eu preciso que vocês aprendam também, SharePoint sempre com P maiúsculo. Se alguém escrever com P minúsculo, vai ser desclassificado. Mentira. Mas o SharePoint tem um P maiúsculo, existe essa lenda de que se você escrever SharePoint com P minúsculo, o monstro do armário vai sair à noite e vai te pegar. Então escreva SharePoint com P maiúsculo sempre. Até o S, se você quiser, pode escrever com minúsculo, mas o P tem que ser maiúsculo. O ponto é, o SharePoint é uma ferramenta extremamente poderosa. Às vezes usada da forma incorreta, já foi muito usada da forma incorreta, diria para vocês, mas ela é uma ferramenta extremamente poderosa que muitas empresas não usam porque ela acha que é só um sitezinho. E não é, dá para fazer muita coisa muito legal lá dentro. Tá? E a gente já trabalhou com vários projetos onde o SharePoint é muito utilizado e muito bem utilizado, e quando isso acontece, com certeza a produtividade e a colaboração daquelas pessoas que estão trabalhando lá vai ser diretamente afetada, positivamente. Um ponto importante aqui, quando eu estou falando de sites e portais colaborativos internos, vocês viram que eu sublinhei o internos.
O foco principal é que esses sites eles sejam internos mesmo. Quer dizer que eu não consigo compartilhar com alguém de fora? Não, eu consigo compartilhar com alguém de fora. Mas o conceito é que isso aqui nunca vai ser, já foi um dia, mas nunca mais vai ser, e nunca é uma palavra muito forte, mas eu diria que esse é o foco da Microsoft a princípio, pelo menos para o que a gente vê nos próximos anos, é que esses portais eles não vão ser focados em ser sites públicos, que qualquer pessoa sem login vai poder acessar. O que a gente consegue fazer em termos externos? Eu consigo fazer com que esses sites eu convide, por exemplo, um fornecedor ou um cliente para acessar um portal específico. Então, na hora que eu vou mostrar ali na prática para vocês o SharePoint, vocês vão ver que eu posso ter, por exemplo, um site para o meu cliente, onde eu compartilho alguns documentos com ele, eu preciso que ele carregue alguns documentos dentro desse site para mim, só que isso tudo tem um login e senha. Seja um login que vocês vão criar dentro da empresa de vocês para compartilhar com essa pessoa, seja um convite que a gente vai fazer para o e-mail dela. Então, imagina que essa pessoa tem um e-mail Hotmail, um e-mail Gmail, um e-mail Outlook. Eu consigo fazer um convite para ela falando: olha, eu estou te dando acesso para que você veja esse site. Eu estou te dando acesso para que você veja um documento específico dentro do meu site, alguma coisa desse tipo. E aí a gente sim está colaborando, está compartilhando esse conteúdo com uma pessoa externa. Tá? Essa é a única forma hoje que a gente tem de colaborar externamente no SharePoint. É eu convidando alguém, uma pessoa que vai entrar com um e-mail, então a gente consegue ver quando que ela entrou, o que ela fez, se ela editou alguma coisa, se ela criou alguma coisa. A gente consegue validar as permissões dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela pode ver, o que ela não pode ver. Então sempre tem um controle. Nunca vai ser com acesso anônimo, tá? Isso é muito importante. Então, eu só vou falar rapidinho do OneDrive, porque existe uma relação muito grande entre o SharePoint e o OneDrive, e aí a gente já vai pro SharePoint na prática, para vocês verem o que é isso que eu estou falando. O OneDrive, ele é... Douglas, Sim, só um por minutinho. favor. Eu vi uma pessoa com a mão para cima, não sei se era uma pergunta ou comentário, não sei o que é direito. Ou o Thiago, eu acho. Aí ele Pode fazer, baixou a por mão. favor, Tiago. Oi, boa noite, Douglas. Boa E a noite. todos. Uma pergunta. O Power Pages, como é que ele entra nessa jogada aí contra o SharePoint? Não contra, né? Mas com o SharePoint. Porque Então, eu estou perguntando isso porque eu fiz um site interno da minha equipe para a empresa em SharePoint, mas depois de um tempo eu vi que estava rolando o papo do Power Pages, que eu não consigo nem encontrar aqui na biblioteca da conta da empresa. Não sei porquê, mas eu queria saber qual que é a concorrência, convergência ou divergência dos dois. uma pergunta interessante. O mestre de Power Pages é o Vitor, mas eu consigo falar um pouquinho sobre isso também. O Power Pages, se a gente for olhar nesse grande ambiente que a gente está conversando aqui, o Power Pages ele não faz parte do Microsoft 365 em si. Ele faz parte da Power Platform, que é um assunto que vocês também vão ver. Qual que é a estratégia da Microsoft? A Microsoft tinha dois produtos que tinham esse foco em externo, em sites externos. Um era o SharePoint antigamente, quando ele tinha esse acesso externo, que ele tinha esse acesso externo até meados de 2014, 2015, o que já faz bastante tempo, para falar a verdade, mas vamos falar que não, porque a gente não está tão velho assim. O SharePoint tinha esse acesso externo. A Microsoft começou a virar o jogo para fazer o SharePoint virar uma coisa mais corporativa, mais interna, mais empresarial, né? Vamos falar assim. E aí o que acontece? Dentro do Dynamics, que é um outro mundo da Microsoft que é bem relacionado com o Power Platform, que são alguns módulos empresariais que a Microsoft tem, ela tinha portais, ele chamava Portals, que era uma versão que também poderia ser acessada externa pelo público geral, que conectava já no Dynamics e em outras bases que o Dynamics usava. Então a Microsoft tinha dois produtos que faziam mais ou menos a mesma coisa, só que com focos diferentes. O que basicamente a gente tem visto é que o Power Pages ele vai ser a ferramenta para colaboração externa e interna. Ele é meio que um mundo onde a gente consegue conectar o mundo externo, que pode ser anônimo ou com acesso de login e senha, com o mundo interno, que é a Power Platform.
E o SharePoint ele vai continuar sendo só para portais colaborativos internos mesmo. Existe uma forma de você conectar os dois, mas o Power Pages seria essa camada onde eu consigo ter acesso externo. Só que o licenciamento dele é bem diferente do SharePoint, por exemplo, porque ele é dentro da Power Platform. Então, quando a gente for para o lado da Power Platform, vocês vão ver isso com mais detalhes, acho que vai ficar mais claro para você, Thiago. Mas eu posso te dizer que o Power Pages ele é hoje o foco da Microsoft para ter essa porta, vamos dizer assim, essa janela entre o mundo externo e o mundo interno. O SharePoint é muito mais focado no interno, onde eu posso ter algumas ações feitas por uma pessoa externa, mas não é o foco principal dele. Fala aí, Vitor, que eu tô Maravilha, o vendo que Douglas você tá... deu um show aí na explicação. Eu iria só adicionar um fato curioso em relação ao SharePoint e o Power Pages, que historicamente a empresa que criou o Power Pages, na época a empresa canadense, ela precisava desenvolver um portal para uma organização governamental e na situação, essa organização já tinha um CRM rodando. E daí a empresa, a consultoria, ela criou um portal em cima do CRM. E a história correu desse jeito. Então, quando você deu toda a explicação aí, eu falei, cara, legal, o SharePoint já tinha uma versão de sites públicos e essa empresa praticamente bagunçou tudo. A empresa ela foi adquirida pela Microsoft, acho que 5 anos atrás, e o produto se tornou parte do Power Platform. Eu estou vendo algumas outras mãos para cima, eu acho que eu não quero atrapalhar o fluir aí do Douglas. Talvez seja legal, João, se você postar a pergunta no chat, a gente pode tentar responder enquanto o Douglas ele continua, ou se não, no final a gente tira um tempinho só para perguntas. Desculpa ter interrompido aí, viu, Douglas? Não, cara, que isso. Fique tranquilo. E aí, podem mandar as perguntas no chat sem problema. Eu posso terminar uns minutinhos antes, a gente tira um pouquinho, se precisar ficar um pouquinho mais para discutir algumas coisas, eu posso ficar também sem problemas. Bom, então, seguindo, o OneDrive, ele talvez vocês já tenham visto ou ouvido falar dele, porque o OneDrive ele é uma coisa que está habilitada no lado pessoal do Office. Então, quando a gente está falando do Office, o OneDrive ele meio que tem a parte do seu Outlook já ter o OneDrive, você consegue colaborar com os seus documentos pessoais. E aí é por isso que eu coloquei gestão eletrônica de documentos corporativos e, entre aspas, pessoais, porque a gente tem uma versão do OneDrive que chama OneDrive for Business, e ele fica dentro do 365, e ele também tem esse foco de colaboração. Qual que é o principal, eu diria, o principal tópico dele? É você ter um lugar onde, imagine que no SharePoint a gente já tem uma equipe, a gente já tem um departamento, e eu estou colocando documentos lá que são os documentos que a minha equipe está trabalhando, que o meu departamento, o meu time está trabalhando. Mas ali, imagine que você quer trabalhar no documento você, primeiro, queria fazer um rascunho, queria escrever um pouco sobre esse documento, fazer uma versão dele, e depois eu quero compartilhar com as pessoas, porque eu acho que ele não está pronto ainda. Se eu colocar no SharePoint, as pessoas com acesso, elas vão conseguir ver, elas vão conseguir editar, elas vão conseguir fazer as coisas que elas fariam se fosse um documento final. Mas talvez você ainda não quer isso. E aí o OneDrive é esse lugar. Ao invés de você deixar no seu desktop, na sua máquina, que daí, sem querer, o seu gato pisa em cima das teclas e daí deleta, ou cai uma água, ou o cachorro come o trabalhinho de casa, a gente não precisa ter esse cenário. A gente pode ter um lugar que é virtual, que é sincronizado, onde a gente coloca os nossos documentos. O outro ponto importante do OneDrive é que também a gente pode fazer o trabalho offline, ou seja, eu consigo sincronizar ele, deixar ele sincronizado. Esse PowerPoint, por exemplo, que eu estou usando, ele está sincronizado, ou seja, se acontecer qualquer coisa com a minha máquina agora, beleza, eu abro uma outra máquina aqui, abro o meu celular e compartilho, porque esse meu documento, ele está, por mais que eu esteja usando ele na minha máquina agora, ele está totalmente integrado, salvo, sincronizado, a cada segundo, a cada edição, a cada salvar que eu dou, com um lugar virtual, na nuvem, que vai fazer com que isso fique mais fácil a minha colaboração. Então, imagine que eu preciso trabalhar em algum lugar que não tem internet, eu quero ir lá para a fazenda e para uma chácara no meio do mato, preciso fazer escrever um livro ou qualquer coisa do tipo, ou trabalhar na minha planilha no Excel. Beleza, eu sincronizo ela com a minha máquina, vou para lá e quando eu voltar, ponho o lugar da internet e ele vai sincronizar. Uma outra coisa legal do OneDrive
e isso serve para o SharePoint também, é essa parte de colaborar no arquivo físico ao mesmo tempo, também está disponível no OneDrive. Todos eles, quando a gente está falando de gestão eletrônica de documentos, todos esses dois sistemas, eles têm controle de versão, que é uma coisa muito importante também. Então, se a gente for trabalhando, eu editar, você editar, todo mundo editar, a gente vai ter lá histórico de tudo que foi editado e todas as versões. E se em qualquer momento você precisar voltar uma versão, a gente tem essa possibilidade, o que é muito legal também, porque faz com que a colaboração seja muito mais organizada e segura. A gente tem certeza que se o amiguinho fizer uma cagadinha, não vai ter problema, a gente vai poder voltar. Legal? Então, esse é o pano de fundo. O OneDrive, como vocês viram, eu não falei nada sobre sites, nada sobre páginas, porque o OneDrive ele não tem esse foco. O foco dele é estritamente documentos. Você não tem páginas dentro dele nem nada. Ele não é um portal, ele é só a parte de documentos mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês um ambiente, porque eu queria dar duas informações importantes. O SharePoint, o pessoal está acostumado a ver ele da forma mais básica, e eu queria mostrar alguns exemplos práticos. Eu vou mostrar um exemplo de um site que a gente consegue pela própria Microsoft instalar no nosso ambiente. E aí amanhã não, desculpa, na quinta-feira, quando a gente tiver a segunda aula, eu vou mostrar alguns casos reais de alguns projetos que até eu tenho trabalhado e que eu posso mostrar para vocês terem um pouco de inspiração também da onde que a gente consegue chegar. Bom, dentro de todos os aplicativos do 365, vocês vão ver que o SharePoint está aqui. E aí vocês vão ver que o títulozinho dele aqui é Compartilhe e gerencie conteúdo, conhecimento e aplicativos. Esses três tópicos são importantes: conteúdo, conhecimento e aplicativos. Conteúdo, porque a gente pode ter conteúdo, seja em arquivos, seja conteúdos textuais, páginas mesmo. Conhecimento, porque a gente pode criar uma base de conhecimento em torno disso. E aplicativos, porque dentro do SharePoint a gente consegue customizar ele e consegue usar uma série de coisas que vocês vão ver para fazer com que ele se torne muito mais robusto. Então eu vou abrir um site aqui para vocês verem. Esse aqui é um site do SharePoint. Quando a gente está trabalhando com sites do SharePoint, a gente tem basicamente três tipos. A gente tem alguns outros tipos, mas os principais são esses três, e na verdade são os que a Microsoft tem focado mais, que é o site de colaboração, o site de comunicação, / de equipe, e o site de hub. Tá? Qual que é a grande diferença dos três? O site de equipe é um site onde a gente é muito mais focado num projeto, numa iniciativa que a gente está trabalhando, então ele vai ter alguns recursos um pouco mais focados em uma equipe. Então esse aqui é um exemplo. A gente tem um site onde eu tenho no menu esquerdo aqui vários itenzinhos que eu posso ir para o calendário do meu time, eu posso ir para a página inicial, eu posso abrir os documentos, eu posso ver guias, que podem ser outras informações e tal. E aí eu tenho páginas onde eu posso editar informação. Então aqui vocês estão vendo que eu tenho uma página com alguns gráficos, eu tenho uma página na direita com as últimas atividades que aconteceram, eu tenho um cardzinho aqui que mostra meus documentos desse site, algumas imagens do meu produto, um PDF já aqui com a planta do meu produto, o design dele, algumas tarefas do meu planner, a data de lançamento, só para eu saber quando que esse lançamento vai acontecer, datas dos próximos entregas daquele meu projeto. Então, o foco desse tipo de site é garantir que a gente tenha foco na equipe. Então, o que eu posso fazer para ter um site onde a minha equipe vai colaborar e vai ser um site vivo, como a gente conversou? O que é um site vivo? É um site que eu não criei e ficou largado as traças lá para eu olhar a cada 6 meses. Não, é um site que, eu vou ter alguém que vai estar responsável pelos eventos aqui que estão acontecendo, eu vou ficar olhando para esse computador para ver o que está acontecendo, eu de repente vou acessar para poder marcar uma tarefa como concluída e esse tipo de coisa, e eu vou colaborar nos documentos. Então, é um site onde a gente vai trabalhar ativamente nele. Tá? Esse é um exemplo de site de equipe. Eu vou mostrar um outro exemplo, que é um site de RH, que é um site de comunicação. Esse é um site de comunicação. Vocês vão ver que o foco dele é muito mais em comunicar informações, comunicar coisas da minha empresa. E eu posso ter esses tipos de site dentro do meu mesmo ambiente. Então, eu posso ter vários times de projeto, então cada projeto vai ter um site de equipe específica, e os meus departamentos talvez eles vão ter sites de comunicação porque faz mais sentido. Então esse aqui é um exemplo de site de RH, onde eu tenho uma página inicial com algumas notícias,
Então, eu consigo ver as últimas notícias que o time de RH postou, eu consigo ver os últimos relatórios financeiros da minha equipe de RH, consigo ver, e aqui é um PowerPoint, vocês podem ver que a gente consegue acessar um PowerPoint de dentro do meu SharePoint mesmo. Eu posso fazer um layout para colocar quais são os benefícios, consigo colocar menus, onde as pessoas podem vir aqui e ver quais são os benefícios que ela tem, ginástica ou academia. Daqui eu consigo criar uma nova request, que é eu consigo, por exemplo, solicitar férias, ou falar que eu estou doente, eu posso buscar uma viagem, eu posso ver meus pagamentos, enfim. Esse aqui é uma forma onde a gente consegue fazer com que o nosso site SharePoint ele seja mais convidativo a pessoas acessarem. E esse aqui é um exemplo bem básico que qualquer empresa teria. Uma empresa teria um portal, seria muito útil ter um portal onde o pessoal, ao invés de ficar mandando uma mensagem para o time de RH perguntando o que aconteceu lá com a minha folha de pagamento. Não, eu posso vir aqui e eu clico e eu vou para minha folha de pagamento. Ter um lugar único onde a gente está, a nossa equipe de RH está garantindo que todas as informações são fáceis de achar, fáceis de encontrar e as pessoas também têm um lugar único para se comunicar. Tá? Esse é um tipo de site de comunicação. Então, para vocês verem que a gente tem esses dois tipos, quando vocês criam um site do zero, vocês podem escolher qual desses dois tipos. E o site de Hub, para explicar para vocês, ele é basicamente a união de sites debaixo de um guarda-chuva. Então, imagina que ele vai ser o grande guarda-chuva, onde a gente está colocando vários sites embaixo. Então, por exemplo, a gente poderia ter um site de departamento pessoal, onde lá dentro eu tenho RH, e aí eu tenho um site específico que é para a parte de contratações, eu posso ter um outro site específico que é para a parte de benefícios, e aí eu agrupo eles dentro de um grande hub chamado departamento pessoal. Então a ideia do hub é só eu organizar eles de uma forma estruturada e deixar todos eles debaixo do mesmo guarda-chuva. E aí, qual que é a parte legal? Ó, esse aqui é um exemplo onde a gente tem um hubzinho, e aqui eu tenho benefícios, eu tenho a parte da minha vida e meu trabalho e tal. E aí aqui eu tenho o site de RH. Eu poderia ter outros sites debaixo dessa mesma estrutura. E aí você pode criar quantas estruturas vocês quiserem dentro da empresa. Ponto importantíssimo aqui esses sites, eles são fáceis de editar. E essa é a parte tranquila, a parte legal de vocês trabalharem, a parte de aplicativos. Todos os sites eles trabalham com esse conceito de páginas. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma página. É o mesmo conceito aqui, é uma página também. A diferença, como vocês viram, o site de equipe eu tenho o menu esquerdo para facilitar o meu trabalho. O site de comunicação ele tem mais essa cara de site mesmo. Quando eu edito um desses sites, ou uma dessas páginas, vocês vão ver que ela é pré-montada justamente para facilitar a edição. E aí é onde entram os aplicativos. Esses aplicativos, antigamente, eles eram chamados de web parts, ou partes do site, né? Que são esses recursos onde a gente pode colocar, por exemplo, eu quero colocar um botão aqui. Eu tenho recurso de botão, esse botão vai ter algumas ações. Eu posso colocar um rótulo. Às vezes a tradução do inglês para o português fica meio esquisito, que rótulo não sei se é exatamente uma coisa muito sugestiva, mas enfim. Já coloquei, o botão já fica com o texto aqui, então eu consigo ver no momento que está acontecendo, o que aquele botão está fazendo, eu consigo colocar um link. Eu ia colocar Google, mas a gente é da Microsoft, então eu vou colocar Bing. E legal, se eu publicar de novo esse site, essa página ela já está disponível. Isso aqui é uma coisa muito simples. Pô, eu queria fazer uma coisa mais complexa, Douglas. Dá para a gente fazer, de repente, um menu de links rápidos. E aí, esses links, ao invés de ter o formato compacto, eu quero ter o formato de blocos. E aí, para cada um desses itens, eu queria colocar um ícone. Então, vamos colocar um site qualquer aqui só para vocês. Colocar Bing também. Só para vocês verem o conceito dessas web parts, ou desses aplicativos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, página inicial. Eu consigo selecionar um ícone. Ele já tem para mim uma biblioteca de ícones onde eu posso usar essa página inicial. Tem uma casinha aqui para colocar.
E ele já criou para mim, não gostei muito do Blocos, eu quero um botão que fica mais legalzinho. De repente, esse botão, eu quero colocar uma descrição para quando ele passar o mouse, eu quero colocar mais itens, eu quero agrupar, eu quero criar uma seção. Então, ao invés de criar uma seção grandona igual eu tenho aqui, eu quero adicionar uma seção de 2 colunas, colocar os meus links rápidos na esquerda, eu quero fazer que essa seção fique 1/3 à esquerda, então ela vai ficar um pedacinho na esquerda e um conteúdo maior na direita. Aqui eu quero colocar um texto. Então, a ideia desses aplicativos é que facilite a edição. Então, isso faz com que a produção dessas páginas ela fique muito mais rápida. E aí, o que é legal disso aqui é que se você tem conteúdos em outras páginas, eu tenho, por exemplo, uma notícia vindo de um blog ou de um site de notícias, eu posso copiar aquele texto, colar aqui, ele vai tentar colar a mesma formatação, ele vai tentar colar a imagem, ele vai subir informações para esse site, fazendo com que ele fique mais fácil. Um outro recurso muito interessante aqui dos aplicativos é que você pode ter aplicativos um pouco mais robustos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, as notícias, eu consigo carregar essas notícias e falar, eu quero que essas notícias venham de todos os meus sites. Então, todos os sites que estão nesse hub, eu tenho um hubzinho, todas as notícias que forem publicadas nesses sites diferentes, eu quero juntar elas todas nessa página. Ou não, eu quero só desse site, exemplo de site de benefícios. Então, eu não quero notícias de todos os sites, eu quero só desse site aqui. Ou eu quero baseado na recomendação para o usuário atual, ou seja, o próprio SharePoint vai entender o que a pessoa está consumindo e vai falar para ela, acessa esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, a gente tem recursos para fazer com que a ferramenta fique muito mais potente, muito mais poderosa. Vocês vão gastar um bom tempo olhando em aplicativos aqui, mas dá para fazer bastante coisa. Ponto importante também, se por um acaso a gente precisa de um aplicativo personalizado, codificado, dá para fazer? Dá para fazer. Então, dá para a gente criar aplicativos para isso aqui. Eu vou dar um exemplo prático. Não tem aqui, se vocês procurarem, um lugarzinho que mostra os aniversariantes do mês. Essa é a webpart mais pedida da história. Você pegar qualquer cara que trabalhou com SharePoint ou que mexeu com intranet, ele vai falar que ele já sofreu porque ele teve que fazer uma partezinha de aniversariantes do mês. Nunca ninguém criou um negócio que todo mundo pudesse usar. Não sei porquê, acho que todo mundo desenvolve isso na base do ódio. E daí nunca saiu. Mas aniversariante do mês é uma coisa que sempre tem em toda a intranet. Legal, dá pra gente criar. E aí, como que eu criaria um negócio desse? É código. É um negócio chamado SharePoint Framework. É o padrão. E é um framework que os desenvolvedores podem usar para codificar. Mas o que vocês estão vendo aqui, por enquanto, é o que um Citizen Developer faria. É uma pessoa que não tem necessariamente conhecimento de código, não precisa ter, mas eu consigo editar essas páginas, eu consigo configurar um site completo com todos esses recursos de forma muito tranquila, como vocês estão vendo aqui. É vocês estudarem para que serve cada um desses aplicativos, como que eu posso melhorar o visual e tal, mas simples e prático do jeito que vocês estão vendo, não tem nada de muito grotesco. Agora, um outro recurso que eu falei para vocês é do dado estruturado. Lembra que eu comentei que o SharePoint tem dados estruturados. O que seriam dados estruturados? Imagina esse aniversariantes aí. Eu queria ter um lugar onde eu cadastrasse esses aniversariantes. Então, quando eu estou criando dentro do meu site, eu tenho aqui vários tipos de conteúdo que eu posso criar. Eu posso criar uma lista, que são esses dados estruturados. Eu posso criar uma biblioteca de documentos, que o nome mesmo já diz, é uma biblioteca para eu armazenar documentos de vários tipos. Eu posso criar páginas, eu posso criar espaço, eu posso criar uma notícia, eu posso criar links de notícias ou aplicativos. Os mais usados aqui eu diria que são a lista, a biblioteca e a página, tá? Esses outros eles são recursos úteis, mas os mais importantes para vocês saberem, lista, biblioteca e página. Quando eu crio uma lista, ele vai me dar vários exemplos de listas prontas. Isso aqui a Microsoft liberou não faz muito tempo, que são exemplos de listas para vocês não terem que criar do zero. Então, por exemplo, eu estou no site de RH, eu queria uma lista rastreador de recrutamento. Ou seja, eu queria um lugar onde o pessoal do RH pudesse cadastrar essas vagas que estão acontecendo. Ou se, por exemplo, eu quisesse criar um lugar onde eu cadastrasse as pessoas que são aniversariantes, ou o cadastro de pessoas, eu poderia ter como se fosse uma lista. Eu vou usar o rastreador de recrutamento só para facilitar para vocês. O que é uma lista, então? É isso aqui que vocês estão vendo, uma estrutura de dados. Então, eu tenho colunas. Imaginem isso aqui como um Excel. Eu tenho as colunas e eu tenho as linhas que a gente vai cadastrando. As colunas, elas têm tipos diferentes.
Então, isso que é a parte legal, é a parte importante, parte diferente do um Excel, por exemplo. A gente tem um pouco mais de limitação, mas ao mesmo tempo eu tenho mais controle. Ou seja, vocês estão vendo que aqui, na hora que eu criar esse modelo, vocês vão ver que progresso é ativo, isento, oferta. Eu estou dando um tipo, eu estou dando uma especificação falando que aquele meu dado é de um tipo específico. Eu tenho um campo do tipo data, eu tenho um campo do tipo opção, eu tenho um campo do tipo texto. Então a gente consegue configurar esses cadastros. Eu vou usar esse modelo só para vocês verem, ele vai me pedir um nome. Posso criar aqui. E aí pronto, eu tenho um dado estruturado. Ele vai me falar se eu quero criar lembretes, eu posso criar fluxos do Power Automate, que a gente vai ver mais para frente, mas a gente pode automatizar, a gente pode criar formulários usando Power Apps, então a gente tem recursos da Power Platform para integrar com o SharePoint. Mas isso aqui é uma lista. A lista, ela é, como eu falei para vocês, uma estrutura de dados que a gente também pode ter o mesmo recurso que o Excel. Então, eu posso colocar aqui. Mas olha a diferença. Eu tenho estruturas de dados bem definidas. Eu quero buscar um usuário. Não é um Excel que é tudo texto. Ó. Claro, a gente pode colocar tipos lá, mas ele não é integrado com nada. Então, aqui eu estou integrando com o meu cadastro de usuários do meu sistema. Eu posso colocar a data aqui, eu posso usar calendário, enfim. E aí, tendo esses dados aqui, vocês viram que eu editei como se fosse um Excel, mas a gente também tem formulários. Todas as vezes que a gente cria uma lista e cria campos nessa lista, ele já vai necessariamente criar formulários para mim, o que facilita uma pessoa colaborar. Isso aqui, para vocês criarem um campo, por exemplo, vamos supor que a gente quer criar um campo novo. Eu posso vir adicionar coluna, ele já vai me falar quais são os tipos de coluna disponíveis. Eu quero uma coluna do tipo opção. Eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de status da vaga. E aí eu posso colocar as opções que eu tenho. Pendente, aprovada, avaliação, enfim. É assim que a gente customiza. A partir do momento que eu adicionei aqui, se eu abrir um formulário de novo, a gente já vai ver o campo status da vaga aqui. Eu não preciso editar nada. Se eu quiser editar esse formulário, eu ainda tenho forma de editar. Quais são as colunas que vão aparecer? Eu não quero essas colunas aqui nesse formulário. Então, é fácil para vocês, sem conhecimento de código nenhum, sem necessidade de código nenhum, vocês personalizarem toda essa experiência. E aí, com alguns cliques, vocês viram, em 5 minutinhos, a gente criou uma lista de recrutamento para o time de RH começar a capturar vagas e começar a gerar um processo de captura de vagas. Posso fazer isso aqui ficar muito mais complexo? Posso. Mas a ideia é que com poucos cliques, com coisas rápidas, a gente já consegue ter produtividade, a gente consegue produzir coisas de forma mais rápida. Beleza? Então, esse aqui é só para dar um pano para vocês de como uma lista funciona, mas isso aqui, se vocês quisessem criar uma lista completamente do zero, daria também uma lista. Sempre que vocês criarem uma lista, ela já vai vir com alguns campos pré-definidos. Então, tem campos, por exemplo, que a gente não precisa se preocupar, que é quando foi criado, quem criou, quando foi modificado, quem modificou. Esses 4 campos, eles são e um identificador interno. Então, todos os itens, todas as linhas, ele tem um identificador interno que vai garantir que a gente saiba que linha que a gente está falando, se a gente precisar exportar esse dado, precisar fazer alguma integração com algum sistema. O mais importante é que o sistema mesmo já vai criar todos os formulários para mim, ele vai criar essas visualizações, isso aqui que vocês estão vendo é uma visualização, a gente pode criar outras visualizações, galeria, lista compacta, que ele vai dar uma agrupadinha, por aqui eu consigo fazer filtro, eu consigo fazer agrupamento. Então, o próprio portal ele já dá uma porrada de coisas para a gente fazer com que as pessoas que vão usar isso, elas tenham vários recursos. Tá? Então, daqui eu consigo exportar para o Excel se precisar. Então, aqui eu tenho um monte de recursos. Consigo conectar no Power BI para ver. Olha que legal, eu consigo compartilhar o acesso. Então, eu consigo selecionar esse item e eu quero compartilhar com uma pessoa. Isso aqui é o que eu falei para vocês de compartilhar com uma pessoa externa. Eu posso falar que eu quero compartilhar esse registro só com um de vocês. Eu pego o e-mail de vocês e falo que acesso que vocês vão ter? De editar, de ler?
Eu posso fazer isso com vários itens, eu posso fazer isso com uma parte específica do meu site, eu posso fazer isso com uma lista específica. Então, por exemplo, eu poderia criar o meu candidato, mandar um convite para ele falando, por favor, preenche com mais informações o seu cadastro. E a gente já está capturando essa informação dentro do sistema. Eu não preciso mandar um e-mail, ele me retornar no e-mail, pegar o e-mail, escrever o e-mail no sistema. Não, eu compartilho um registro com ele, falo, preenche para mim, e ele mesmo já vai preencher essa informação. Da mesma forma, uma biblioteca funciona. Então, eu vou mostrar para vocês na biblioteca de documentos, só para vocês verem documentos das vagas, por exemplo. Vou criar uma biblioteca, ele só vai me pedir o nome dessa biblioteca. Mas o mais legal disso aqui é uma biblioteca, ela está sem nada. Posso carregar alguns arquivos aqui para vocês verem. Então, eu vou pegar uns arquivos Power BI, uma imagem. Vou subir isso. O mais legal da parte de documentos que eu acho é que, além de toda a colaboração e as coisas que a gente pode fazer, é que eu também posso adicionar colunas. Então, a gente pode fazer com que os nossos documentos eles tenham metadados. O que é um metadado? É uma informação categorizadora ou que vai tipificar aquele tipo de conteúdo. Então, por exemplo, eu poderia ter um campo aqui na biblioteca que fala o status de aprovação desse documento. E aí eu poderia ter falando que esse documento ainda está em revisão, esse documento está para aprovar, ou enfim. Imaginem que vocês tenham várias opções aqui. A gente consegue fazer isso com documentos. E aí fica muito mais fácil de pessoas pesquisarem, porque aqui se eu for na parte de busca aqui de pesquisar nessa biblioteca, ele vai buscar inclusive nos metadados. Então você poderia colocar um campo de descrição, você poderia colocar campo de categoria, tipo de arquivo, enfim, o que vocês quiserem aqui para categorizar e tipificar melhor o seu dado. Quando a gente está trabalhando com documento, a gente também pode sincronizar, e esse é o sincronizar offline que eu falei para vocês. Então, a gente pode pegar essa biblioteca, sincronizar com a minha máquina, e aí ele vai ficar usando o OneDrive for Business, que é uma coisinha que a gente instala no computador, ele vai ficar sincronizando. Então, se eu fizer alguma edição na minha máquina, ele vai sincronizar com aqui, se eu fizer alguma edição aqui, ele vai sincronizar com a minha máquina também. Outra coisa da colaboração é que, como eu falei para vocês, a gente pode trabalhar num arquivo ao mesmo tempo. Então, eu vou compartilhar esse site aqui com outro usuário que eu tenho. E vou correr porque a gente está acabando o tempo já. Porque o tempo voa. Mas eu vou compartilhar com um documento com o Douglas. E aí eu vou abrir o documento. Vou pegar esse link aqui. Deixa eu abrir no outro computador, no outro browser que eu tenho. Então, aqui eu tenho um outro browser com o usuário dev. E eu quero mostrar para vocês como que é essa colaboração ao mesmo tempo. Mas eu tenho um arquivo documento Word. E eu estou abrindo esse documento Word ao mesmo tempo com duas pessoas. Então, cliquei no botão certinho. Parabéns. Vai abrir na minha máquina agora. Vou fazer um teste aqui para vocês verem. Aceleração do documento. E aí, se ele funcionar bem como eu gostaria, que é o que eu espero, deixa eu logar aqui na minha máquina enquanto isso. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto eu estou logando, pode fazer, que eu só estou logando aqui no Word na minha máquina para vocês poderem ver. Tudo tranquilo? Vocês estão entendendo bem ou estão fingindo bem que estão entendendo? Porque às vezes eu falo rápido também, gente. Douglas, acho que tem uma pergunta aqui no chat. Podem fazer. Eu não estou olhando o chat. Se vocês puderem. A pergunta é a seguinte: após o preenchimento dos dados pela pessoa externa, como essa informação é atualizada no SharePoint? Ela é atualizada automaticamente, na verdade. Ele não é como se a gente atualizasse uma informação em um lugar e aí, a partir daquela informação, ele vai ter uma sincronização. É totalmente conectado. Então, na hora que eu edito a informação, o externo está editando a informação, ele está editando exatamente como se a gente tivesse, se ele tivesse conectado naquele momento, naquele documento, naquele dado. Então, é instantâneo
a sincronização. Então, ó, eu estou editando esse documento na web e estou editando aqui. Vocês estão vendo que o azulzinho está me falando quem que é quem. Eu estou vendo que o dev também está nesse documento. E aí eu posso fazer alterações, alteração mágica. Parece um vídeo, mas eu estou fazendo de verdade, tá? Confia em mim. Isso está acontecendo ao mesmo tempo. Claro, eu posso fazer coisas aqui na hora, ele vai editar. Pode acontecer da pessoa tentar editar ao mesmo tempo, a mesma caractere? Pode, ele vai bloquear. Ele não vai deixar com que isso aconteça, tá? Isso serve tanto para o SharePoint, para o Word, quanto para o Excel, quanto para o PowerPoint. Então, se a gente estiver trabalhando no PowerPoint, e aqui não tem limitação. A gente pode trabalhar com quantas pessoas... Deve ter uma limitação, claro, mas na documentação não tem nada explícito falando até 20 pessoas, até 50 pessoas. Daqui, a gente também, quando tem uma integração um pouco mais elaboradinha, e se a gente tiver no Word Desktop, principalmente, a gente também consegue falar com essas pessoas. Então, daqui eu consigo abrir o cartão de visitas dela e falar com elas pelo Teams, por exemplo. E na hora que eu for mostrar o Teams, que vai ser na próxima aula, eu vou mostrar para vocês que dá para a gente fazer essa colaboração totalmente conectada com o Teams também. Mas essa parte aqui é uma parte de colaboração extremamente poderosa, porque a gente poderia, como eu falei para vocês, estar trabalhando na mesma planilha ao mesmo tempo, mesmo estando em lugares completamente diferentes. Isso, quando a Microsoft criou, foi muita virada de chave, porque fez com que muitas pessoas ou muitas equipes pudessem trabalhar de forma remota tranquilamente. Então, isso é uma coisa muito importante do SharePoint. E se vocês olharem, se a gente voltar aqui, a gente consegue ver o histórico de versões desse documento. E eu posso configurar qual que vai ser a forma que eu quero habilitar essas versões. Eu posso fazer isso só quando eu gerar uma nova versão mesmo salva. Eu posso gerar a versão 1.1.1, 1.1.2, e aí depois eu virar isso para 2.0, 3.0. Se eu precisar voltar a versão, eu consigo clicar aqui no botão de restaurar. Então eu tenho recursos para fazer com que esse meu documento ele seja colaborativo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma segurança de que eu não estou perdendo nada. Douglas, mas sempre funciona perfeitamente, nunca dá problema? Vocês sabem que se eu falar que sim, que é verdade isso, eu vou estar mentindo. Como tudo na vida, sempre existe a falha. E às vezes acontecem bastante. Então, quer dizer que essa colaboração ela vai ser perfeita 100% do tempo? Não. Mas ela funciona muito bem. Tá? Vai muito da estratégia, de como que as pessoas estão usando, vai muito da estratégia de como que essas bibliotecas de documentos estão sendo criadas. Se a gente tem uma biblioteca de documentos com todos os documentos da empresa num lugar só, com um monte de subpasta e pasta, porque vocês podem criar pastas e subpastas aqui dentro. Ou se a gente tem bibliotecas separadas para tipos de arquivo, coisas do tipo. Mas essa colaboração, ela existe e ela funciona muito bem. E a gente pode controlar várias coisas a partir de sites do SharePoint. Para mim, um ponto importante para vocês entenderem aqui, e o OneDrive ele é basicamente essa versão de documentos, só que, como eu falei para vocês, de uma forma um pouco mais pessoal, corporativo, tá? Então, depois eu posso dar uma passadinha geral, mas só para ser rápido com vocês. Mas do SharePoint, que eu queria que vocês entendessem, saíssem daqui hoje com isso na cabeça, é que ele tem muito recurso, porque ele foi desenhado pela Microsoft para Citizen Developers. E para a gente que acha que Citizen Developer é um termo novo, os usuários cidadãos é um termo novo, na verdade a Microsoft só fez uma remodelagem da marca. Porque antes esses usuários, vocês, nós éramos chamados de super usuários. E aí a Microsoft falou, super usuário tá meio batido, né? Vamos mudar a carinha aqui para falar que é novo. E na verdade não é. Esse conceito ele já existe há muito tempo, que é o conceito de eu dar ferramentas para pessoas que não necessariamente tenham conhecimento de código e não precisam ter, para que elas façam coisas. O SharePoint é isso vivo, porque desde 2001, quando ele foi criado, ele já foi criado com esse propósito, de facilitar para que pessoas pudessem criar esses conceitos, criar páginas, criar listas, criar bibliotecas, vocês mesmos colocarem regras. Então, eu quero que sempre que alguma coisa acontecer, ele notifique. Vocês podem criar automações aqui. Então, eu posso criar alertas, eu posso criar checkout, então, eu posso criar essas colunas. Eu não preciso de um programador para fazer isso, porque eu mesmo consigo criar. Eu consigo criar o formulário, eu consigo editar a forma que a minha exibição vai ser feita, eu consigo criar filtros. Eu mesmo consigo. Vocês conseguem fazer um portal completo para uma empresa
e controlar todos os documentos dela, controlar os dados, começar a controlar dados também de forma simples. E claro, a gente vai usar um desenvolvedor quando necessário, mas não é um pré-requisito. Esse que é o ponto principal, tá? Então eu queria que vocês saíssem daqui hoje com essa lição de que o SharePoint, principalmente conectado com o OneDrive, conectado com o Teams, ele vai dar para vocês muito poder para construir muita solução. E toda empresa precisa desses portais internos, porque é um monte de sistema, é um monte de informação que não está capturada em um lugar, é um monte de Excel preso, perdido por aí. A gente pode criar um lugar único que vai agrupar essas informações, vai organizar essas informações, vai ficar tudo organizadinho. A gente pode ter um site, uma intranet que é a intranet da empresa, e da intranet da empresa a gente vai para o RH quando a gente quer, dentro do RH a gente navega, a gente vai para o departamento de projetos, navega dentro do departamento de projetos, e a gente vai navegando mais organizado. Então o SharePoint ele é sim muito poderoso. Eu falo muito disso porque eu gosto, eu puxo saco sim, mas é verdade. O SharePoint ele é muito poderoso desde que usado da forma correta, o que não é sempre o caso. Mas eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão usar muito bem isso. É isso que vocês estão aprendendo. Então, o SharePoint tem sim muito mercado, tem sim muita demanda e vocês podem tirar muito proveito dele também, tá bom? Na próxima aula, o que que a gente vai fazer? Eu vou falar um pouco mais sobre o Teams, o Planner e o To-Do. E aí, dar um pano geral para vocês de alguns casos, mas o Teams, o Planner e o To-Do, eles vão focar muito na parte de colaboração de equipes. Então, o SharePoint, ele foca nessa parte departamental, de empresas, de projetos. O Planner, o Teams e o To-Do, eles vão ser mais para o dia de trabalho de vocês, suas tarefas, tarefas das suas equipes e a colaboração entre uma equipe enquanto ela está trabalhando. Então, o SharePoint ele é um pouco mais abrangente. O Teams, o Planner e o To-Do é um pouco mais focado em equipes, em gestão de projetos dentro da organização de vocês. Beleza? Faltam 2 minutos para encerrar o tempo. Eu sei que vocês tem gente com a mão levantada, tem algumas perguntas no chat. Se alguém quiser fazer pergunta, agora vai ser o momento. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat também. João, se você quiser fazer a pergunta, que você está com a mão levantada, enquanto eu vou olhando, e aí eu vou pegando pela ordem das mãos levantadas. João, se Só estiver abriu. fazendo a pergunta, você está mutado. Você está mutado. Passar Talvez. acho que é o Pode. Marcelo. Manuel? Pode fazer, Manuel. Aí depois a gente pega do João. Primeiro, muito obrigado pela apresentação do SharePoint. A minha pergunta é com relação a listas e metadatas que você explicou, quando aplicado frameworks que respeitam compliance, risk management e security, vamos falar aí da Europa, GDPR, tem como, quando eu crio essas listas, já aplicar essas regras para que tudo que seja inserido já esteja de acordo com esses frameworks? Sim. A política padrão é que já vai vir com uma política básica de controle de tudo que acontece é controlado. Tudo que acontece é versionado e tudo que acontece tem permissão. Então, isso é o padrão. O conceito padrão já vai vir com isso. Qualquer outro framework que você precise colocar em cima disso, de políticas, você consegue também. Vão ter algumas políticas que talvez você precise fazer alguma customização um pouco mais avançada, caso seja uma política muito específica, mas as políticas padrões, elas todas já vêm de fábrica, vamos dizer assim, que você pode desativar e ativar, dependendo da sua necessidade. Então, aqui na Europa, a galera usa tranquilamente e usa bastante e bem pesado, porque tem recursos para garantir auditoria e compliance tranquilo. Isso faz parte, inclusive, no Microsoft 365 existe uma área que é só para essa parte de compliance, que é o Compliance Center. O SharePoint ele é totalmente conectado nele. Então, se a gente tiver políticas configuradas lá, vai ser aplicado a tudo que está dentro do SharePoint também. Obrigado. Deu certo, João? Que agora eu tô vendo que você tá com 2 mãos levantadas. Agora vai dar certo.
Oi! Ah, agora deu. Opa, tudo bem? É que eu Beleza. tô usando o Teams aqui no celular aqui. Por algum motivo, eu fui pro chat e não consegui voltar mais pro vídeo aqui. Eu não consegui. Tive que desconectar e Tranquilo. conectar de novo. Mas minha pergunta é a seguinte. Com relação ao SharePoint na biblioteca de documentos, Uhum. existe algum tipo de automação que você, por exemplo, faz o seguinte: você tem lá uma empresa, trabalha com diferentes tipos de invoices e tal, e aí você precisa escanear, e no que você escaneia já detecta ali que é uma invoice referente a, sei lá, a limpeza, e já nomeia o arquivo, já data o arquivo, já põe na pasta referente a serviço. Aí você tem uma outra invoice referente a, sei lá, enfim, sei lá, uma outra invoice referente a um outro tipo de serviço. Vamos supor, internet da sua empresa. Aí você foi lá, pagou. Aí você quer arquivar, né, essa invoice. Aí você escaneia. Isso considerando que você está recebendo ela física, né? Uhum. E ela já escaneou, olhou lá o campo, viu que é de internet, referente à internet, já vai nomear o arquivo, já vai datar o arquivo e colocar lá na pasta de internet, por exemplo. Existe isso? Por padrão, não, mas é uma coisa que é possível ser feita com uma combinação de ferramentas. Então, o que Tá. você está procurando é uma combinação entre usar um Power Automate, porque o Power Automate vocês vão ver que é uma ferramenta para automação. Essa ferramenta de automação poderia capturar o documento e passar por uma ferramenta de inteligência artificial que vai olhar aquela invoice e vai tentar capturar se aquela invoice é do tipo A, do tipo B, do tipo C. E aí, esse próprio Power Automate vai categorizar e aí vai usar os metadados para falar, esse é um documento do tipo tal, do tipo tal, do tipo tal, e qual passo que ele deve ser salvo. Então, é meio que uma Tá. combinação. O SharePoint meio que vai ser o destino final desse documento. Quem vai fazer esse processamento dele não vai ser o SharePoint. Vai ser alguma ferramenta que eu diria seria uma mistura entre o Power Automate, um AI Builder ou alguma outra ferramenta de inteligência artificial para transformar aquilo que foi escaneado em alguma coisa que o sistema consiga ler, né? Então ele vai categorizar, vai tentar identificar endereço, vai tentar identificar companhia, vai tentar identificar valores, esse tipo de informação para a gente poder definir qual pasta aquele documento deve ir. Já trabalhamos com ferramentas assim, já trabalhei com casos assim, funciona. O risco maior é a parte de escanear, porque você precisa garantir que o scan dessa informação vai ser bem feito. Porque dependendo da forma como ele for feito, a inteligência artificial não vai conseguir identificar as informações e aí ele vai gerar uma coisa que não está certa. Então, esse é o maior risco, mas é possível de ser feito sim. Não é das coisas mais simples, mas dá para fazer. Entendi, beleza. Obrigado, viu? Nada. O Pedro. Oi, boa noite, pessoal. Tudo jóia? Bom, primeiro eu queria só agradecer aí e parabenizar a organização toda aí, o Edu, o Dantas, enfim, essa galerinha de peso aí, cara. Eu queria rasgar elogio aqui mesmo, porque eu não sou da área de tecnologia, mas eu tenho interagido com o pessoal através da comunidade, através dos conteúdos no YouTube, e assim, eu não sei se todo mundo de TI são como vocês, mas a dedicação que vocês têm aí para com a comunidade, eu acho realmente incrível, 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 incrível. Eu não vi nenhuma área com essa doação dessa forma, então parabéns e obrigado. Eu tenho, Romão, duas perguntas, se você conseguir me responder as duas, mas se for tomar muito tempo, fique tranquilo, tá? Primeiro, na verdade, é manifestar, entre aspas, bem entre aspas, assim, um certo desconforto que eu tenho em relação ao Teams versus SharePoint. Uhum. Aqui na empresa a empresa onde eu trabalho, a gente tem muitos setores, muitas áreas, muitas operações espalhadas, né? E aí, desde que a gente passou a utilizar aqui o 365 e o Teams, etc e tal,
que aconteceu? A gente tem diversas áreas dentro da companhia, por exemplo, equipe de faturamento, equipe de carregamento, equipe do RH, da contabilidade, e a partir do momento que eles passaram aos Altins, cada setor criou a sua equipe, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí eles vão como diretórios lá para guardar arquivo, para guardar planilha de Excel, depois conecta com BI, enfim, toda aquela facilidade que a Power Platform traz, né? O 365 traz. E, ao mesmo tempo, o nosso TI, quando foi implantar o 365, ele disponibilizou para a gente um link dizendo, olha, vocês que têm diretórios locais e servidores locais de vocês aqui, tá aqui um link para você criar um site, certo? Apartado do Teams isso. E lá você pode criar suas bibliotecas de documentos e salvar lá de forma colaborativa. Eu não sei se foi um erro do nosso TI local ou se é o jeito correto de utilizar. Aonde eu quero chegar entre aspas, é o que eu disse que está me gerando desconforto aqui. Hoje, eu que estou aqui nessa parte de digitalização, passando nas operações para gerar relatórios e, enfim, né, dar essa visibilidade para as operações, a gente tem a maior parte dos nossos documentos extremamente pulverizados. Porque todo dia aparece uma equipe nova no Teams, por exemplo, na operação de Sumaré, e outra na operação de Hortolândia, outra de Campinas, são cidades aqui da região que eu tô, né? E assim, para quem está manipulando esses dados, e sou eu, uma das pessoas que faz isso, tá muito ruim, tá muito ruim. E aí minha primeira pergunta é, isso ergonomicamente foi criado para ser dessa forma mesmo, ou isso caracteriza um mau uso, por exemplo, dessa flexibilidade de ter um site a partir do Teams e outro site apartado do Teams, por exemplo, que tem a mesma funcionalidade de centralizar documentos e compartilhar? Eu não diria que é necessariamente um completo mau uso, porque a ferramenta ela dá essa possibilidade. A questão é muito mais de estratégia do que de problema da ferramenta em si. Eu estou dando uma passada, foi um erro de mau uso. Eu vou resumir. Basicamente, o que acontece é que a gente tem estratégias para reduzir esse problema. Se a gente liberar essa criação de times e departamentos de forma desorganizada, sem governança, isso é o resultado. E geralmente, quando uma empresa ela tenta fazer isso interno, sem conhecimento tão avançado de SharePoint e da estrutura e tudo mais, e do Teams, e como que funciona a integração entre os dois, acontece muito isso, tá, Pedro? Então, isso é um cenário bem comum. Você perguntar para o Vitor, você perguntar para o Amaral, perguntar para o Renato, meu irmão, a gente já viu esse cenário diversas vezes e não é só no 365, a gente já viu esse cenário também acontecendo na Power Platform e a gente ainda acredito que vamos ver por muitos anos ainda isso acontecendo, que é o crescimento desordenado ou mal planejado. O ideal mesmo, que geralmente a gente fala quando a gente quando vocês estão numa empresa que o estágio já está muito alto desse tipo de customização, é tentar fazer não o bloqueio completo, porque isso seria ruim, mas é pensar estrategicamente como que esses sites têm que ser criados. Qual que é o objetivo de ter um site? Quando eu tenho que ter um site ou eu tenho que ter múltiplos sites? Quando eu tenho que ter um site para uma planta, quando que eu tenho que ter um site para um departamento, quando que eu tenho que ter site para uma pequena equipe, porque é um pequeno projeto crítico, confidencial, sei lá. Essa estratégia ela é extremamente importante. Se vocês têm isso desde o começo, maravilha. É o melhor dos mundos. Dificilmente vocês vão bater a cabeça ou bater em algumas paredes no meio do caminho. Mas isso geralmente não é o que acontece. É difícil uma empresa que começa do zero já tudo perfeitinho. Então, o que eu diria, Pedro, é que, cara, o trabalho agora é você conversar com a TI, estruturar, se você tiver esse poder, ou se não, pelo menos começar a cutucar os caras de a gente precisa ter uma estratégia melhor, porque vocês, como digitalização, se o dado está pulverizado, o trabalho que vocês vão ter para coletar e organizar isso é inviável. Vai ficar insustentável isso aí em algum momento, se já não está. Então, essa parte de organização, estratégia de como os sites têm que ser criados, onde que ficam os documentos, como que a gente organiza, como que a gente facilita a parte de digitalização para que a coleta seja mais fácil e também para o pessoal trabalhar. Pô, se eu faço parte de 3 departamentos, 5 projetos, eu já estou falando de 8 sites diferentes que eu tenho que ficar. Aonde que eu estou botando o arquivo? Eu estou botando o arquivo no meu site, no site do outro, no site do outro. Eu já fico com 8 lugares para trabalhar. Já começou a ficar bagunçado, não só para eu exportar e gerar relatórios, mas para eu, como pessoa, trabalhar. Já não é mais colaborativo. A gente já está começando a virar bagunça. No fim das contas, o que as pessoas vão fazer? Elas vão criar o documento no OneDrive delas. E aí vão começar a compartilhar o documento do OneDrive delas, porque é mais fácil.
Cara, Então, é existe exatamente um isso risco. que está aqui. Então, existe um exatamente isso que risco tá aqui. absurdo disso acontecer, porque você começa a complicar o trabalho da pessoa. E aí a pessoa vai criar o que é mais fácil para ela. Isso se não voltar para a era do e-mail, de mandar e-mail com o documento anexado, que isso também às vezes acontece. Então, o trabalho seria muito mais de tentar dar essa cutucada na TI, de falar, cara, a gente precisa de uma estratégia de governança. E essa estratégia de governança é extremamente importante para a saúde dos dados da empresa. Cara, show de bola, muito obrigado. O último ponto, da segunda pergunta que eu queria colocar, se tiver um tempinho para você responder também, é assim, cara, acho show de bola, super, super fácil de transitar e de produzir Power BI, Power Apps, Power Automate com essa questão aí de low code aí, né? Ou muitas vezes no code, só clique e arrasta. Minha pergunta é a seguinte. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, eu não sou de TI, então a gente pegou, assim, entre aspas, o ambiente da Power Platform configurado, né? No nível nosso de Citizen Developer, só criar o que está ali na tela, né? Usar o que está ali disponível. Minha pergunta é, se, por exemplo, eu contratasse pessoalmente uma licença do 365, né? Assinasse aí a Power Platform para poder usar no ambiente pessoal. Eu, com o conhecimento que tenho de Citizen Developer, ou seja, o low code e o no code ali, eu conseguiria, com a mesma facilidade, configurar todo o nível de segurança e usabilidade dos usuários que eu vou colocar para interagir nesse meu ambiente pessoal? Ou seja, é fácil assim, com essa configuração, ou eu precisaria de um cara hard code para configurar a plataforma para mim antes de colocar para uso? Não, para configurar você não vai precisar de um cara de código. O que você vai precisar é da estratégia. Então, você entender, e uma das coisas que a gente vai falar aqui na hora que for para as aulas de Power Platform, é como estruturar e como definir essa estratégia, é exatamente isso. Você vai precisar de uma estratégia para organizar isso, e tem documentações, tem conteúdos que a gente consegue, que muitos de nós, inclusive, temos nos canais, o canal do Dudu tem sobre isso, que é como você definir a governança que você vai ter. Do mesmo jeito que eu estava falando de governança dos sites de SharePoint, existe também as boas práticas de governança para a Power Platform. Então, como que você vai definir o nível de segurança, como que você vai criar grupos para você definir a segurança desses grupos, como que você compartilha um usuário, que tipo de acesso você vai dar para ele, como que você cria ambientes para poder separar o que é de um departamento com o que é de outro. Então, existe uma área de conhecimento que você pode conseguir e que você pode correr atrás, você não precisa de conhecimento de código para isso, que é sobre essa parte de governança da Power Platform. Então, se vocês seguirem para esse caminho, que é um caminho que a gente também vai sugerir dentro desse programa do Zero to Hero, é o caminho que a gente diria que é o... Eu diria, eu tenho quase certeza que o Amaral e o Vitor vão concordar comigo, que é o caminho onde você poderia também estudar para poder trabalhar nessa parte de segurança e de configuração do seu ambiente para disponibilizar para outras pessoas trabalharem. Posso fazer uma colocação? Acho que, sem querer cortar, desculpa. Quando a gente fala de governança, daqui a pouco você é conhecido como o cara da governança, né? Tanto para SharePoint, para Office 365, para Power Platform, dentro da governança, tem um pilar que é o pilar de nutrição, né? Que eu acho que é o pilar mais importante que tem quando a gente fala de governança, independente da tecnologia, tá bom? Independente se é Office 365, Microsoft 365, Power Platform, a nutrição ela é responsável por direcionar as pessoas, direcionar os usuários da forma correta na utilização daquela ferramenta. Então, o problema que você relatou a respeito do SharePoint é que não teve um processo de nutrição da forma correta. Então, as pessoas elas não foram treinadas de como utilizar a tecnologia. Isso aconteceu muito com o SharePoint, por isso que as pessoas, né, a gente ouvia muito antes, né, Douglas, que o SharePoint não serve, o SharePoint é ruim, por quê? Porque as pessoas não sabiam utilizar. E como a maioria das tecnologias da Microsoft, as pessoas elas aprendem sozinhas, as pessoas aprenderam sozinhas da forma errada, né? E está acontecendo a mesma coisa com o Power Platform. As pessoas elas estão usando a Power Platform da forma errada, ou dando visualizando a Power Platform como algo de clique e arrasta, mas não é, né? A Power Platform é muito maior que isso. Então, quando você for, e aí agora pegando o gancho do Douglas, quando você for estudar governança, é importante que você não estude apenas a Power Platform, é importante que você estude, por exemplo, a parte de segurança,
você estude a parte de compliance, por exemplo, dentro do Office 365, você estude a parte de gestão de usuários, obviamente a própria dentro do próprio Office 365. Então, quando a gente fala de governança, é um contexto que foge um pouquinho de Citizen Developer, tá? Um contexto muito mais administrativo, um pouco mais robusto. O Washington, que está aqui na live, ele está sofrendo com governança, mas o cara tá fera em governança, sabendo mais que eu já. E é isso aí, tá bom? Quando a gente fala de governança, é isso, e o pilar de nutrição é o principal pilar do sucesso aí da implantação da tecnologia, tá? Show, obrigado, gente. Show de bola, Amaral, obrigadão. Eu vi umas perguntas aqui no chat aqui, só para resumir, eu acho que o Victor já respondeu a maioria deles. João Monteiro falou que eu usei o Chrome, mentira, não tenho nem o Chrome instalado na minha máquina, só usei o Edge. Então, Edge, Bing, que eu sou Microsoft. Sem Chrome, mentira, eu tenho o Chrome aqui também, porque é bom às vezes, mas o Edge funciona bem. E antes de passar para vocês, Gisele, só comentar uma pergunta que a Júlia fez, que é sobre quando eu compartilho o registro para uma pessoa preencher, se daria para a gente fazer uma conexão com o Automate para acontecer um cadastro, eu compartilho automaticamente. Isso dá para a gente fazer. O Power Automate é uma coisa que a gente consegue integrar com qualquer um dos registros que a gente está trabalhando ali no SharePoint. Então, na hora que forem falar mais sobre Power Automate, provavelmente eles vão tocar um pouco nesse assunto também, mas que é o Renato, é o meu irmão que vai falar, então ele é meio ruinzinho, tá? Só para fazer a brincadeira de irmão mais velho, mais novo aí, que eu sempre faço. Mas ele dá pro gasto. O meu irmão mais novo, que tá aqui na live assistindo, ele daqui a pouco passa o meu irmão do meio. Mas, ele vai falar um pouco sobre Power Automate, dá pra gente ver. Mas a automação no SharePoint dá para fazer com todos os tipos de casos. Então, a gente consegue trabalhar tanto automações com os documentos, quanto automações com as listas. Então, se você tiver, quando um registro tiver tal status, faça tal coisa, esse tipo de coisa a gente consegue fazer tanto com documentos quanto com listas. E um exemplo bem simples, mas que é muito útil, que a gente já fez em vários casos, foi eu fazer a aprovação de documento, por exemplo, fazer assinatura de documento, esse tipo de coisa, tudo dá para a gente fazer integrando o Power Automate com o SharePoint e outras ferramentas de assinatura, Adobe Sign, DocuSign, esse tipo de coisa. Tá, só para complementar. Pode falar, Gisele. Opa, vocês conseguem me escutar? Aham. Beleza. E eu queria primeiro agradecer, né, vocês por essa iniciativa e tudo mais. Eu sou uma órfã do seu canal, Douglas, que eu comecei a assistir aquela playlist do Microsoft Learn que você estava fazendo com SharePoint. Putz, fantástico. Eu estava começando nessa área de TI, indo mais para a parte de SharePoint, eu comecei a assistir seus vídeos e, putz, não tem nem palavras para agradecer o quanto, né, você consegue doar aí para a comunidade com seu conhecimento. O Eduardo Amaral, eu conheci quando ele fez eu não lembro se foi uma live ou se foi só um vídeo com Reza Dorani, sobre um Power BI de, acho que boocar mesas, alguma coisa assim, usando Power Platform, Power BI, tudo junto, faz um tempo também já isso. E o Victor Dantas eu também conheci, eu nem sabia que ele era brasileiro, eu comecei a ver os vídeos dele em inglês e tudo mais, depois, né, é muito bom todas as colaborações que ele já fez com outros Microsoft MVPs do mundo inteiro, enfim. E para ir para a minha pergunta, eu sei que atualmente a gente não tem uma certificação da Microsoft focada no SharePoint, e eu tenho visto bastante movimentação com as questões de Copilot, que a gente pode agora melhorar o design das páginas do SharePoint, que a gente tem feito. Eu acho que essa é uma das maiores mudanças assim que eu tive visto no SharePoint nos últimos anos, né? Que a Microsoft lançou recentemente. E eu só ia te perguntar, Douglas, se você acha que essas certificações voltadas para SharePoint podem voltar? Ou tem alguma outra certificação que a gente poderia ir atrás nas trilhas lá do Microsoft Learn, não sei, a MS 900, que acho que é o Microsoft 365 Fundamentals. Só para saber se você acha que tem a possibilidade das certificações relacionadas a SharePoint voltarem em algum momento, já que a gente tem visto bastante mudanças aí, né, grandes mudanças relacionadas ao SharePoint, ou se a gente deveria só se contentar com o que a gente tem e ir atrás das Power Platform, as certificações relacionadas à Power Platform ou as do Microsoft 365 também.
Então, obrigado, Gislene. Primeiro ponto, você falou que você foi órfão do meu canal, eu fiquei triste, porque é verdade, faz anos que eu não mentira. Mas agora eu vou voltar, alguma hora eu vou voltar, prometo. A minha desculpa antes era que eu tava mudando pra cá, agora que eu já mudei, é que talvez eu tô voltando, não sei. Tô fazendo desculpas para não gravar vídeos, mas eu vou voltar. Sobre certificação, o que acontece é que a estratégia da Microsoft de certificação para SharePoint é que ela incluiu o SharePoint como parte de outras certificações. Então, se a gente for olhar as trilhas do 365, o SharePoint está lá dentro, junto com as certificações do próprio 365 e com as certificações que são relacionadas ao Teams. Tinha uma certificação que eu até nem tenho certeza se ela já foi deprecada, mas era uma que era mais focada em infraestrutura do SharePoint do que utilização. E ela estava ativa até algum tempo, se ela não está ainda, talvez ela ainda esteja. Mas ela é muito mais infraestrutura do que utilização e configuração. Uhum. Então, assim, a minha dica para a certificação seria, se você quer alguma certificação que é relacionada ao SharePoint, as de 365. Todas as que são de 365 e Teams, ela vai ter coisas de SharePoint no meio e elas vão ser contadas como colaboração na área de SharePoint. Mas eu acho pouco provável que a Microsoft vai ter uma certificação específica, porque o que a Microsoft tem feito é todos os produtos que estão dentro do 365 viraram meio que parte da certificação de 365. E da Power Platform, se a gente for ver, a gente também tem uma certificação de Power Automate, uma certificação de Power Apps, a gente tem uma certificação de alguma coisa relacionada à Power Platform. Então é a 200, 400, a PL 200, 400, 600, 800, 600 e 900, elas todas são de Power Platform. Então a Microsoft começou a agrupar um pouco mais as certificações, em vez de ter específicas. Eu não acho que eles vão voltar atrás, pelo menos do SharePoint, eu acho pouco provável que eles façam. Se tiver alguma específica, é para a parte de on-premises, que não é nuvem, não é o SharePoint online, é o SharePoint instalado num servidor físico. Que daí é uma outra pegada que eu particularmente larguei mão faz uns anos. Só foco na nuvem. Então, eu acho que se você focaria numa das certificações do 365, tem duas que são principais, eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu mando nos grupos lá. E as de Power Platform, com certeza, porque é o que a Microsoft tem investido muito. Perfeito, obrigado. Nada. Tinha mais alguém com a mão levantada, mas eu não cheguei a ver o nome, desculpa, gente. Mais alguma dúvida? Era o João. Era o João? Então. Era uma pergunta, desculpa aí. Boa noite. Não, obrigado aí a todos pela disponibilidade aí, seus abnegados da tecnologia. Era sobre o OneDrive, o compartilhamento. Meu inglês não é muito bom, viu? Eu não vou ficar falando aqui tecnicamente em inglês. Então, você falou do compartilhamento de arquivos, trabalhar ali N pessoas no arquivo. Eu tenho um trauma dessa ferramenta no quesito que quando terminava o arquivo, todo mundo ali fechava o arquivo, salvava, o OneDrive começava a sincronizar, ele dava um erro lá pedia para mesclar. Eu tinha até medo de mesclar porque eu não sabia quem que era o fim. Isso foi corrigido ou não? Na verdade, isso aí é o que acontece, porque na hora que a gente está trabalhando em conjunto, a gente tem várias formas de sincronizar isso. Se eu abrir direto da web e der abrir no meu aplicativo e eu estou editando ali, ele está diretamente sincronizado, ele está live mesmo. Se eu sincronizo ele com a minha máquina, usando o OneDrive for Business, e abro da minha máquina, por mais que ele esteja sincronizado, ele usa um programinha na sua máquina instalado para poder fazer a sincronização. Isso aí tem uma diferença muito grande na hora que a gente está usando, porque a sincronização ela vai ser diferente. Eu vou jogar para minha máquina, da minha máquina ele vai ter um arquivo, um programinha ali que fica rodando de tempos em tempos para poder sincronizar as coisas. Isso é como funciona o OneDrive for Business instalado na máquina. Quando eu abro direto da máquina, ele está fazendo requisições direto para o servidor automaticamente.
Essa sincronização, ela faz com que, dependendo da forma como você está trabalhando, se eu estou salvando a minha máquina primeiro para da minha máquina sincronizar, pode acontecer que eu editei, ele salvou, aí você editou, ele salvou na máquina dele, aí ele tentou sincronizar os dois ao mesmo tempo. E aí ele viu, opa, tem alguma coisa errada aqui. Isso é o que acontece, por isso que às vezes dá o problema de mesclar. É quando uma das máquinas perdeu o passo, ou fez uma sincronização no momento que não estava esperando. E aí acontece o problema do mesclar. Por isso que eu falei, ele tá bem melhor, tá? Porque teve algumas atualizações, então tá bem melhor, João, essa parte. Mas ainda acontece. O caso de ter Então, mesclagem, e aí você tem que falar, você ou ter que mesclar, e aí realmente o que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar os dois, um em cima do outro, e vai te falar quais são os problemas que você vai ter que editar. Ou ele vai gerar dois arquivos, um arquivo com o prefixo do nome do seu computador e um com o prefixo do nome do computador da outra pessoa que precisa mesclar, e aí você vai ter que fazer essa mesclagem manual. nossa, isso daí é terrível, né? Sim, sim. Isso é terrível. Mas aí Essa, é um pouco, mas é um pouco dessa essa, estratégia. qual a melhor maneira de trabalhar em cima disso? Qual a melhor estratégia, a melhor palavra aí? Eu acho que se você precisa trabalhar, se isso é uma coisa que você precisa fazer diariamente, diretamente, eu preciso, ou é uma coisa, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aqui onde a gente tem uma reunião para discutir pautas de alguns projetos, a gente precisa escrever um documento de status report. O que a gente faz? Nesse documento, essa reunião, às vezes a gente está em lugares diferentes, então a gente precisa fazer ao mesmo tempo. Todo mundo abre usando esse abrir na máquina. Então eu vou lá no meu OneDrive ou no meu SharePoint e dou um abrir no meu desktop e ele vai abrir automaticamente e aí a gente trabalha em conjunto. Quando a gente precisa trabalhar junto, mas a gente não necessariamente está sincronizado, eu estou trabalhando um pouco aqui, daqui a pouco você entra, trabalha um pouco e tal, aí a gente faz isso usando a versão que eu tenho na minha máquina. Então, eu acho que depende da interação que você precisa. Se é uma coisa que vocês estão numa reunião, precisam trabalhar ao mesmo tempo mesmo que vocês estão conversando ali, eu abriria direto do browser. Mandar abrir na máquina. Você vai lá no browser e manda abrir no seu desktop. Se é uma coisa um pouco mais não síncrona, eu trabalharia com a parte do documento sincronizado no seu OneDrive na pastinha lá. Eu usaria essas duas diferenças aí de momentos. Hoje ainda não tem ainda uma solução definitiva para esse tipo de trabalho descompasso. Tá joia? Não, e assim, vai depender muito dessa questão da banda, se o programa está sincronizando na hora, a forma como vocês estão trabalhando. Mas assim, funciona bem, é para evitar o máximo de problema, mas às vezes acontece, infelizmente. Beleza, Douglas, brigadão aí. Boa noite a todo mundo. Mais dúvidas, galera? Tudo certo? Bom, espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham aproveitado essa aula. A gente sabe que, eu falei para vocês, se precisasse falar de SharePoint, dessas coisas, eu falaria por horas tranquilamente. De preferência não nesse fuso horário, mas falaria por horas. Mas obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui. Acho que isso é importante para engajar, para vocês se engajarem nesse mundo. É um mundo que tem muitas vagas. Eu vi perguntas sobre vagas. Tem vaga sim, bastante vaga. Às vezes vai aparecer vaga que não necessariamente está falando de SharePoint, mas no fim das contas vocês vão acabar trabalhando com SharePoint. Tem muita empresa fazendo coisa de Power Platform usando SharePoint como base. O que eu não vou dizer que é o recomendável, mas acontece bastante. Então, é um mercado muito abrangente. Se vocês puderem fazer da forma correta, usando as melhores práticas, perfeito. Esse é o que a gente está buscando. A gente está buscando trazer para vocês um conteúdo mais estruturado possível para que vocês façam da melhor forma. A gente quer que vocês saibam usar da melhor forma, usando as melhores práticas e tudo mais. Então, obrigado pelo tempo de vocês. A gente se vê na quinta-feira, novamente. E é isso. Que mais? Tem mais alguma coisa aí para falar, Vitor, Amaral? Não, foi show de bola. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Douglas, obrigado pelo conteúdo. E a gente se vê na quinta. Tá bom? Beleza. Um abração, gente. Ótima semana e até logo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Falou.